O termo lírico vem do latim e quer dizer lira, um instrumento musical grego. Na Idade Média, o poema era cantado e dividido em métricas para fornecer um ritmo musical. A temática lírica geralmente envolve a emoção, o estado de alma, o sentimento do eu lírico e o pensamento do autor. Então, portanto, ela é geralmente subjetiva. E vamos falar agora sobre o autor Carlos Drummond de Andrade. Carlos foi um cronista, um jornalista, um funcionário público e principalmente um poeta. Nas suas obras, Carlos apostou na linguagem objetiva e no uso de versos livres. Sua terra natal era Itabira, que sempre estava presente em seus versos. Carlos viveu durante a Guerra Fria, onde a incerteza da época pode ser vista em suas obras. Nas suas obras mostram o lírico impotente diante das situações e sem esperança. O estilo do autor apresenta uma poesia concreta, objetiva e com uma linguagem popular. Carlos Drummond de Andrade ele incentivava muito a escrita livre, de versos livres, como os modernistas da época. O primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade foi Alguma Poesia. Alguma Poesia é o nome do livro, que foi lançado em 1930. Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902, na cidade de Itabira, como já tinha falado anteriormente. Itabira fica no estado de Minas Gerais. Carlos Drummond de Andrade ele concluiu seus estudos na capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Ele já foi expulso de um colégio por insubordinação mental. Em 1921, Carlos Drummond de Andrade teve sua primeira experiência como escritor, escrevendo para o jornal Diário de Minas. No Diário de Minas, ele ficou encarregado como redator-chefe. E fora do jornal Diário de Minas, ele trabalhou em vários jornais da cidade, falando sobre o que estava acontecendo em Minas Gerais. Alvo de admiração irrestrita, Carlos Drummond de Andrade morreu por problemas cardiovasculares na cidade do Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1987. Carlos Drummond de Andrade ele morreu 12 dias após a morte de sua filha por câncer, Maria Julieta. O amor que ele tinha pela filha era um amor incomparável, era um amor platônico. Trabalhe sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina, e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas, sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone, perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Silencioso cubo de treva, um salto e seria a morte, mas é apenas, sob o vento, a integração na noite. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem vão propósito, somente a contemplação de um mundo enorme e parado. A soma da vida é nula, mas a vida tem tal poder. Na escuridão absoluta, como líquida, circula. Suicídio, riqueza, ciência. A alma severa se interroga, e logo se cala, e não sabe se é noite, mar ou distância, triste farol da ilha rasa. No poema Noturno na Janela do Apartamento, o autor mostra sua visão pessimista do mundo. Quando ele criou
Esquece. Eu errei o conectivo. Pausou? Tá. Pausou não? Não pausei, vai. Pausou? No poema Noturno na Janela do Apartamento, o autor expressa sua visão pessimista do mundo. Quando ele escreveu, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então é claro que, durante tudo que aconteceu, ele estava escrevendo com um sentimento de falta de esperança, de tristeza, de morte. Então, toda a temática é voltada para a falta de esperança, uma visão totalmente pessimista. No poema, ele faz uma descrição do mundo a partir da janela do seu apartamento, em que tudo chega a desgraça, tudo chega a uma coisa ruim. O poema Elegia, 1938, que é uma poesia triste, melancólica, mostra um personagem que é a pessoa, que é um homem no geral, que ele faz tudo mecanicamente, ele não pensa por seus próprios instintos, ele age como uma sociedade, como se fosse uma sociedade mecanizada. E tudo que ele faz é para satisfazer a existência geral. Tudo segue a mesma regra e ele segue aquele mesmo plano básico de todo humano. É importante notar que 1938 é um ano antes do começo da Segunda Guerra Mundial e é um ano depois da criação do Estado Novo, que é a ditadura de Getúlio Vargas. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto de me contar. Por isso me grito. Por isso frequento os jornais. Me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora. Estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também, a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Tu vistes as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Tu sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem, sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto escorre nas mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem um homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sobre as pontes. Outros elementos eram azuis, rosas, alaranjados. O guarda civil sorria. Passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. As crianças olhavam para o céu. Não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava nos jardins pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Do poema Lembrança do Mundo Antigo, de Carlos Drummond de Andrade, o autor
ele expressa um sentimento de uma vontade de um mundo anterior, um sentimento de visão que ele tinha por um mundo que já não existe mais. Ele relata aquele mundo que ele queria que fosse verdade, mas que infelizmente não existe mais. Em Mundo Grande, de Carlos Drummond de Andrade, a ideia principal do poema é relatar a grandeza do mundo. Só que no decorrer do poema, ele não só mostra que o mundo é grande, mas ele mostra também a relação dele com o mundo, de que ele é pequeno em relação a ele e da insignificância que se torna em relação ao mundo inteiro, de várias formas, de forma que se torna vazio a ponto de conseguir esperança e de que ele consiga evoluir, e de que todos os seres humanos precisam de um com o outro para poder evoluírem e se tornarem ser pessoas melhores e dessa forma alcançarem uma plenitude melhor. Ambos os poemas, tanto Mundo Grande como o Lembrança de um Mundo Antigo, o Carlos Drummond de Andrade, por ser da segunda geração do modernismo, ele faz um tipo de poema que não se preocupa com o que geralmente os parnasianistas se preocupavam, que era a perfeição no poema, a metrificação, as rimas. Não, ele em vez disso fez um poema totalmente arrítmico. No caso, o poema não tem rimas. O poema ele se usa de versos livres. Então, não tem metrificação, não tem uma regra nos poemas dele. E ele generaliza isso porque ele prefere que os poemas dele tenham um tema, tenham um conteúdo. Ele prefere 1000 vezes um poema que expresse o mundo, fale do que está acontecendo, do que um poema que seja bonitinho e que não tenha nenhum tipo de conteúdo. No livro também apresenta os outros 2 poemas, que é Retorno Geral do Apartamento e o Lembrança de um Mundo Antigo. O Lembrança de um Mundo Antigo, ele apresenta um mundo que ele queria que voltasse. Por quê? Porque era um mundo alegre, um mundo belo, que vive na Ilha Rasa e que não existe mais. E no Retorno Geral do Apartamento ele fala muito sobre um cubo escuro. Esse cubo escuro pode representar tanto o apartamento dele como o interior do próprio poeta, porque ele diz que tem uma rotina que não é boa, que é uma rotina cansativa, exatamente como ele diz no Elegia em 1978. Então, comparando esse com a lembrança do mundo antigo, ele queria que o mundo que ele tinha antes, as lembranças que ele tinha do seu mundo voltassem para o agora. Porque ele queria mais lembranças alegres, belas e falando sempre sobre felicidade. No livro de Carlos Drummond de Andrade, apresenta dentro de vários poemas esses 4 que eu vou falar agora, que são Noturna Geral do Apartamento, Elegia em 1978, Mundo Grande e Lembrança do Mundo Antigo. No poema Mundo Grande, ele fala uma utopia entre homens e mulheres terem igualdade, ou seja, uma ideia de homens e mulheres terem uma igualdade, porque como aconteceu na Elegia em 1968, que aconteceu no ano que teve a ditadura militar, de Getúlio Vargas, no ano da Segunda Guerra Mundial, a desigualdade entre homens e mulheres era muito grande. Então o poeta falava de forma melancólica a sua rotina, que era bem maçante, uma rotina que era bem cansativa, só que ele no texto diz que ele aceita essa rotina dessa forma